A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com toda essa irmandade que vão ouvir esta segunda parte da mensagem. Então, meus queridos irmãos, essa mensagem é um esclarecimento sobre a primeira mensagem que eu fiz, que tinha como tema Luz e fé é Jesus Cristo e não é Satanás. Então, essa é a segunda parte, esclarecimento. Jesus Cristo é a luz e a fé. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Para todos sempre. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, lancei uma mensagem no meu canal do YouTube que tem causado muita polêmica entre os religiosos. Vou lançar a segunda mensagem como segunda parte da mensagem. Esta segunda parte é um esclarecimento, porque está havendo um mal-entendido pelos nossos irmãos e ouvintes da nossa mensagem sobre luz e fé. Na mensagem estou explicando sobre os textos das Escrituras Sagradas sobre luz e fé. É o que as Escrituras Sagradas nos informam sobre luz e fé. Eu não preguei que Jesus Cristo é luz e fé. Eu preguei que em todas as Escrituras, quando se refere a luz e fé, está se referindo a Deus, nosso Pai, e a seu Filho Jesus Cristo. Luz e fé não tem nada a ver com o inimigo das nossas almas. Eu não disse que Jesus Cristo é Lucifer. Eu disse que Jesus Cristo é luz e fé. Vejam bem, irmãos, prestem atenção ao pronunciamento das palavras. Luz e fé é uma palavra e Lucifer é outra palavra totalmente diferente. Vou pronunciar a palavra luz e fé. Vou pronunciar a palavra Lucifer. Não é parecido uma com a outra? Dá para se enganar, é claro que dá. O que nós entendemos sobre luz e fé e sobre Lucifer, você pode ler na Bíblia que você lê e não importa a tradução e o seu tradutor, você não vai encontrar nas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, nenhum versículo falando de Lucifer, ou se referindo a Lucifer, que é o diabo ou Satanás. Tem irmãos que está pegando carona em livros escritos por teólogos, explicando sobre Lucifer, seu diabo. Irmãos, toda esta confusão na cabeça dos religiosos, que o anjo que foi expulso dos céus aqui para a terra seja Lucifer. Esta confusão tem se dado por conta de uma falsa interpretação dos homens sábios entendidos. Estas duas personagens das Escrituras têm sido a causa de muitos sábios entendidos terem explicações equivocadas. O profeta Isaías e o profeta Ezequiel não pronunciaram a palavra Lucifer, atribuindo ao diabo ou a Satanás. Deus mandou que se levantasse uma lamentação sobre o rei de Tiro, Ezequiel 28, 1 a 19, Isaías 14, 3 a 23. Em nenhuma destas duas passagens das Escrituras se refere ao diabo e Satanás, nem a anjos que se rebelou nos céus contra Deus. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, aonde está nas Escrituras que o nome de Satanás nos céus era Lucifer? E depois que ele se rebelou contra Deus nos céus, Deus mudou o seu nome, ou seja, mudou o nome dele de Lucifer para diabo ou Satanás. Aonde está escrito nas Escrituras dizendo que Deus criou um anjo de luz nos céus e entregou a luz e a fé nas suas mãos? E Deus deu o nome a este anjo de luz de Lucifer? Irmãos, em Cristo Jesus, a mente dos religiosos funciona tão alto que querem descobrir até como é o nome de Satanás, quando
era um anjo de luz nos céus, dizendo que o nome dele era Lucifer. E quando Deus o expulsou dos céus aqui para a terra, Deus mudou o nome dele de Lucifer para Satanás, com o apelido de diabo. Não se encontra em nenhuma Bíblia, não importa a sua tradução, este nome do anjo que se rebelou contra Deus nos céus. Que os sábios entendidos deram o nome de Lucifer quando vivia nos céus. E depois que se rebelou contra Deus nos céus, Deus o expulsou aqui para a terra e mudou o seu nome de Lucifer para diabo e Satanás. Irmãos, quando eu disse que luz e fé é Jesus Cristo e não é Satanás, vejam bem, prestem atenção às palavras Lucifer e luz e fé. Luz e fé se escreve com L-U-Z, F-E, acento no E. E Lucifer se escreve com L-U-C-I-F-E-R. Luz e fé é Jesus Cristo. O que os religiosos acreditem ou não, quando as Escrituras se referem à palavra luz ou fé, está se referindo a Cristo Jesus, o Filho de Deus. O profeta Isaías profetizou que a luz iria nascer de uma virgem e seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías 7,14. Isaías diz mais a respeito de Jesus Cristo, se referindo à luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra, de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Isaías 9:12. A quem o profeta Isaías estava se referindo a grande luz? Para os religiosos não era Jesus Cristo, era Lucifer. Qual é o nome da luz que veio ao mundo para brilhar aqui na terra? É claro que a luz que veio para brilhar aqui na terra foi Jesus Cristo. Maria estava grávida para dar à luz ao seu filho Jesus Cristo. E José, projetando deixar Maria secretamente, porque ele sabia que aquele menino não era dele. Quis deixá-lo secretamente, sem ninguém saber. Deus mandou um anjo para falar com José, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, da parte do Senhor. A virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José a recebeu a sua esposa, e não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, e pôs-lhes o nome de Jesus. Irmãos, em Cristo Jesus. Está escrito no profeta Amós: Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Irmãos, é muito difícil para os religiosos crer que Deus tem revelado o segredo dos céus para os seus servos, os profetas, nestes últimos tempos. Segredo que estava guardado nos céus para ser revelado nos finais dos tempos, antes do toque da última trombeta. É um dos segredos que Deus quer estar sendo revelado nesses últimos tempos. É o conhecimento das Escrituras nos seus originais. Irmãos, um dos segredos que Deus está revelando nos últimos tempos, através das Escrituras, é o segredo que luz e fé é Jesus Cristo e não Satanás. Satanás não tem luz, ele é trevas. E além de ser trevas, é cego e nele não há luz nenhuma. Vejam, irmãos, eu não estou dizendo que Jesus Cristo é Lucifer. Eu estou dizendo que Jesus Cristo é luz e fé. Ou seja, luz e fé.
Não confunda luz e fé com Lucifer. Irmãos, pelas Escrituras nós descobrimos que nos céus nunca existiu este anjo com o nome de Lucifer. Deus não criou anjo de luz nos céus, e muito menos com o nome de Lucifer. Deus não precisava de criar anjo de luz nos céus, porque Deus é a própria luz dos céus. Está escrito no livro do Gênesis que Deus criou a luz e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. Na mente dos sábios e entendidos, Deus precisou criar um anjo de luz para iluminar o céu. Neste caso, quando o anjo de luz foi expulso dos céus aqui para a terra, os céus ficou em trevas, totalmente, na escuridão. Por quê? Não tinha mais o anjo de luz para iluminar o céu. Nós sabemos que Jesus Cristo não é um anjo. Jesus Cristo é maior do que os anjos dos céus. Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre os homens aqui na terra. Veja, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz, ou seja, contra a luz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha da luz, veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo, que era Jesus Cristo. Estava ali no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu, veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dizendo que Jesus Cristo é aquele a quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Esse nos deu a conhecer que os religiosos da terra não têm conhecimento do verdadeiro Deus e a vida eterna, que é Jesus Cristo, a luz do mundo. Irmãos, nós temos que ler textos e contextos para nós entendermos o conteúdo das Escrituras. Nós fizemos uma leitura no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 16. Vocês prestaram atenção? Quantas vezes João citou a palavra luz? E quem é a luz? Que João repetiu por várias vezes. Quando João se referia à luz, estava falando de Jesus Cristo, ou era do inimigo das nossas almas. Vocês dizem que Jesus Cristo não é Lúcifer, ou seja, não é luz e fé, que o nome do inimigo das nossas almas é Lucifer. Irmãos, quem nos revela que Jesus Cristo é luz e fé é as Escrituras. Não estamos nos referindo a Lucifer, que vocês religiosos dizem
que é Satanás ou o diabo. Estamos nos referindo a luz e fé. Vocês não estão entendendo o pronunciamento da palavra. Vocês confundem luz e fé com Lucifer. Eu estou pronunciando a palavra luz e fé. Luz e fé é Jesus Cristo. E Lucifer, o dito cujo que vocês reconhecem como anjo de luz, o qual ninguém prova nas Escrituras, este anjo de luz nos céus com o nome de Lucifer. Muitos dos que ouviram a primeira parte da nossa mensagem, luz e fé é Jesus Cristo e não Satanás. Esta é a segunda parte da mensagem, luz e fé é Jesus Cristo e não Satanás. Na primeira mensagem, muitos irmãos e irmãs se expressaram nos seus comentários com muita agressão, com palavras de baixo calão. Uns me chamaram de diabo e que eu estava doido, deveria fechar o meu canal, que eu era mais um anticristo na terra. Irmãos, esta difamação não me abala, porque estas palavras que eles estão dizendo com o atalaia de Deus, disseram com o próprio Jesus Cristo, disseram que Jesus Cristo estava louco e tinha perdido o juízo, estava endemoniado e proibia os seus fiéis de escutar o que Jesus Cristo falava. João 10, 19 a 21, Marcos 3 e 21. Quem era este povo que desprezava o Senhor Jesus Cristo? Era um povo chamado povo religioso. Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, não é nenhuma novidade os religiosos me chamarem de louco e endemoniado. Todas estas palavras disseram com Jesus Cristo, disseram com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o qual os religiosos também chamaram de louco, disse para o seu Paulo disse para o seu cooperador Timóteo: todos que quiserem viver piamente em Jesus Cristo, ou seja, nos ensinamentos de Jesus Cristo, padecerão perseguições, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A terra está cheia de homens enganando e sendo enganados. Irmãos, muitos religiosos aprenderam errado e estão ensinando errado o que eles aprenderam com os seus mestres e doutores da lei. Você talvez me pergunte: irmão, o que os religiosos aprenderam errado e estão ensinando errado? Esta tese deste anjo de luz no céu, esta tese é errada. Deus não criou anjo de luz no céu para governar céu, nem para alumiar o céu. Esta tese deste anjo de luz no céu é errado. Porque Deus não criou anjo de luz nos céus, como se Deus não fosse a própria luz dos céus. A própria Escritura diz que Deus é luz e em Deus não há trevas nenhuma. 1 João 1, 1 a 7. Irmãos, se no céu não existiu anjo de luz criado por Deus para alumiar os céus, por que Deus, a própria luz dos céus, se tivesse existido nos céus este anjo de luz, Jesus Cristo que veio dos céus aqui para esta terra, ele tinha falado e ele não falou deste anjo de luz nos céus. Os apóstolos não falaram deste anjo de luz nos céus. Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, do Gênesis ao Apocalipse, aonde está escrito, falando deste anjo de luz no céu? Não venha me dizer que está escrito em Isaías 14 e Ezequiel 28. Estas passagens das Escrituras não estão se falando deste anjo de luz que vocês interpretam errado ou erradamente equivocado. Aqui os profetas estão se referindo a homens e não a anjos dos céus, ou anjos que Deus criou como anjo de luz. Irmãos, não sabemos de onde os religiosos tiraram esta ideia deste anjo de luz no céu.
e se rebelou contra Deus, e Deus mudou o seu nome de anjo de luz, ou seja, de Lucifer, mudou para Satanás. Irmãos, não confunda luz e fé com Lucifer. Vocês dizem que Lucifer é Satanás, e as Escrituras afirmam que luz e fé é Jesus Cristo. Então não confunda luz e fé com Lucifer. Vejam, irmãos, que são duas personagens diferentes uma da outra. Uma personagem é luz, a outra personagem é trevas. Um é luz e fé e o outro é reconhecido pelos religiosos de Lucifer. Um personagem se escreve com luz e fé. O outro personagem, que a Escritura não mostra o nome dele, mas os religiosos dizem que ele é Lúcifer. Lúcifer leva para o inferno e luz e fé leva para os céus. A luz e fé veio a esta terra de livre e espontânea vontade, enviado por Deus para cumprir uma missão na terra. E depois da missão cumprida, voltaria para de onde ele veio, que foi o céu de glória. Meus queridos irmãos, Lucifer foi expulso do céu aqui para a terra. Ele foi expulso pelos anjos de Deus. E a missão de Lucifer aqui na terra, como é reconhecido pelos religiosos, é enganar todo mundo. Apocalipse 12, 7 a 9. Este dito cujo, que se chama Diabo e Satanás, os religiosos batizaram ele. Nos céus era Lucifer. Aqui na terra é Diabo e Satanás, dragão, serpente. Por falar em serpente, me lembrei de uma palavra que Jesus Cristo disse com os religiosos do seu tempo. Veja, Mateus 23, 33. Jesus Cristo disse com aqueles religiosos: serpente e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É uma pergunta. Como nós podemos escapar da condenação do inferno? O único que pode nos livrar da condenação do inferno é luz e fé. Luz e fé é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A missão de um atalaia de Deus é avisar o perigo que vem pela frente. Estamos tocando a buzina e avisando o grande perigo que vem pela frente. Quem ouvir e der crédito à voz dos atalaias de Deus escapará da condenação do inferno. Esta pergunta, quem fez foi o próprio Jesus Cristo para os religiosos do seu tempo. Serpente e raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Os religiosos perderam o temor a Deus, brincam com os juízos de Deus, brincam com a palavra de Deus, brincam com o Espírito Santo. Não foi em vão que Jesus Cristo disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos muitos milagres em Teu nome, fizemos muitas maravilhas em Teu nome. Naquele dia não vai adiantar se lamentarem, porque aquele dia é dia de juízo. É dia de fazer justiça com todos que desprezaram, rejeitaram as mensagens do atalaia de Deus, ou seja, dos atalaias de Deus. Para todos aqueles que condenaram os atalaias de Deus, Jesus Cristo vai dizer para os tais: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 25, 31 a 46. Sabemos que o que nós estamos falando para os nossos ouvintes e irmãos é uma loucura. E nós dizemos o que Paulo disse para os seus ouvintes: se eu enlouqueço é para Deus, e se conservar o juízo é para vocês. 2 Coríntios 5, 13.
Provera Deus que todos que ouvirem a mensagem do Atalaia de Deus ficassem loucos, assim como Jesus Cristo era louco, assim como Paulo era louco. Isaías, no seu tempo, já falava: ali haverá uma entrada, um caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos do Senhor. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão esse caminho. Irmãos, venha fazer parte dos loucos que aprenderam com Jesus Cristo e imitaram o apóstolo Paulo. Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Mateus 11, 29. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11 e 1. Louvado seja o nome do Eterno. Aceitem a luz e a fé para terem o direito de entrar no reino de Deus pela porta. E esta porta é a luz e a fé em Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Sem luz e sem fé é impossível entrar no reino de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. João 10 e 9. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. João 14 e 6. Irmãos, em Cristo Jesus, tem alguma possibilidade de alguém entrar no reino de Deus se não for pela luz e pela fé? Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vocês sabem que Jesus Cristo disse que todas as palavras que vocês dizem contra alguma pessoa aqui na terra, vocês vão prestar conta dela no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado, disse Jesus Cristo em Mateus 12, 36 e 37. Então todas estas palavras que vocês dizem comigo está sendo escrito nos livros das culpas, mas eu vou lhe indicar um que pode te perdoar e você nunca mais rejeitar um Atalaia de Deus aqui na terra, que está avisando o perigo que vem pela frente. O perigo é muito grande que os religiosos estão correndo por ler as Escrituras e interpretarem errados e equivocados. Cada religioso interpreta as Escrituras ao seu bel prazer, com a sua carnalidade, e ainda diz que está interpretando as Escrituras correto, como é o caso das duas passagens das Escrituras Sagradas, Isaías 14, 3 a 27, Ezequiel 28, 11 a 19. Estas duas passagens das Escrituras não estão falando do inimigo das nossas almas, que foi expulso dos céus aqui para a terra. A interpretação dos religiosos está errada, equivocada sobre o que eles pensam. Essas duas passagens das Escrituras não têm nada a ver com o inimigo das nossas almas, que foi expulso dos céus aqui para a terra. Os profetas estavam se referindo aos reis da Síria e Babilônia e Sidom. Deus não estava mandando os profetas falar sobre anjo de luz que se rebelou-se contra Deus nos céus e Deus o expulsou aqui para a terra. Não está escrito isso aí. Irmãos, vamos raciocinar de quem os profetas estavam falando. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, dizendo: assim diz o Senhor Deus. Então, sobre quem Deus tinha ordenado que o profeta falasse? Sobre o rei de Tiro, ou sobre o anjo de luz, que se refere-se ou que se rebelou-se nos céus contra Deus? Os profetas estavam descrevendo os pensamentos dos reis da Síria, de Babilônia, que se diziam ser deuses e queriam ser igual a Deus, subir acima das estrelas
e fazer o seu trono. Os religiosos atribuem esta profecia de Isaías e Ezequiel ao anjo de luz que foi expulso dos céus aqui para a terra. Aonde temos uma base nas Escrituras para dizer que Deus criou um anjo de luz nos céus. Deus criou a luz, mas não está escrito que Deus criou anjo de luz no céu e deu o nome de Lucifer. Tudo isso é coisa da cabeça de religiosos que tentam descobrir até os pensamentos de Deus nos céus. Imagina, irmãos, criar um anjo de luz nos céus, como se Deus precisasse de luz nos céus. Para que Deus iria criar um anjo de luz nos céus, se Deus é a própria luz? Isso quer dizer que os céus viviam em trevas, não tinha luz. E aí Deus criou a luz para alumiar os céus. Irmãos, quem vivia em trevas era a terra não tinha luz, era somente escuridão e trevas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz na terra. Porque na terra não tinha luz, era somente treva e escuridão. Então, irmãos, esta luz que Deus criou foi o sol para alumiar a terra. A partir de agora, a terra tinha luz durante o dia, porque não existia luz na terra e era só trevas. Irmãos, voltando ao anjo de luz, que os religiosos dizem que Deus criou no céu e deu o nome de Lucifer. Os religiosos da terra, Lucifer significa anjo de luz. Finalmente, o que as Escrituras diz sobre este anjo de luz que Deus criou nos céus? Que função tinha este anjo de luz nos céus? Qual era a sua importância nos céus para ele ser reconhecido como anjo de luz? Na lógica, Deus precisava criar anjo de luz nos céus. Para que Deus iria criar este anjo de luz nos céus? Os religiosos deram uma função a este anjo de luz. Conforme o entendimento dos religiosos da terra, Lúcifer se refere à luz. Ou seja, Lúcifer se rebelou contra Deus nos céus, porque Deus entregou muito poder em suas mãos. Lúcifer era o anjo de Deus, ou seja, o anjo da confiança de Deus, o anjo que Deus mais confiava nele do que nos outros anjos que ele criara nos céus. Lúcifer foi o primeiro anjo que Deus criou nos céus, como professam os religiosos da terra. Deus criou Lúcifer e deu autoridade e poder sobre a luz. Por isso que foi reconhecido como anjo de luz pelos religiosos de toda a face da terra. É lamentável os religiosos entrar na intimidade de Deus e descobrir este anjo de luz com o apelido de Lucifer. Segundo o entendimento dos religiosos, Deus criou o anjo de luz nos céus e deu o nome de Lucifer. E quando o anjo de luz se rebelou contra Deus nos céus, Deus o expulsou dos céus aqui para a terra, e depois que o anjo de Deus se rebelou contra Deus nos céus, Deus mudou o seu nome de Lucifer, agora seria chamado de diabo ou Satanás. A palavra diabo ou Satanás significa adversário de Deus, inimigo das nossas almas, enganador, mentiroso e pai da mentira. Irmãos, Jesus Cristo veio dos céus e ele falou alguma vez neste anjo de luz nos céus? Aonde Jesus Cristo disse que Lucifer era um anjo de luz nos céus? De Mateus ao Apocalipse, quando se faz referência à luz, a quem as Escrituras se referiam à luz? A Jesus Cristo ou ao diabo, que é Satanás, adversário de Deus? Em todas as Escrituras, quando se faz referência à luz, se refere-se a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo.
O inimigo das nossas almas sabe muito bem que luz e fé é atribuído a Jesus Cristo. Para enganar os religiosos da terra, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Assim como tem muitos falsos apóstolos se disfarçando em apóstolo de Cristo, Satanás também se disfarça em anjo de luz para enganar os religiosos da terra. Os ministros de Satanás também se disfarçam em ministros de justiça, o fim dos quais será segundo as suas obras. Irmãos, como Satanás pode disfarçar em anjo de luz? Satanás se disfarça em anjo de luz nas religiões da terra, como se ele fosse um anjo de luz. Mas ele não é anjo de luz, é só um disfarce. Como os falsos apóstolos disfarçam em apóstolo de Cristo, Satanás também se disfarça em anjo de luz para enganar os religiosos de toda a face da terra. Está escrito em Apocalipse 2:24. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm a doutrina de Jesus Cristo e não conheceram as profundezas de Satanás. Irmãos, Satanás se disfarça nas religiões da terra. Ele está se disfarçando como anjo de luz, com o nome de Senhor Jesus. Satanás só não pode disfarçar com o nome de Senhor Jesus Cristo, porque está escrito em 1 Coríntios 8, 5 e 6, que há um só Senhor Jesus Cristo, mas Senhor Jesus tem muitos aqui na terra. O disfarce de Satanás é se disfarçar nas religiões com um nome de Senhor Jesus. Os religiosos não conhecem as profundezas de Satanás aqui na terra e o disfarce que ele faz nas religiões como anjo de luz. Mas ele não tem nada com anjo de luz. Ele é um anjo das trevas e reconhecido por Paulo como Deus deste século, 2 Coríntios 4, 1 a 7. Irmãos, em Cristo Jesus, na outra mensagem, na primeira parte, porque esta mensagem é a segunda parte da mensagem Luz e Fé. É Jesus Cristo e não é Satanás. Vocês não sabem discernir o tom das palavras. Eu disse na primeira parte que luz e fé é Jesus Cristo. E vocês não entenderam o pronunciamento, ou seja, o pronúncio das palavras. Os religiosos conhecem Satanás com o nome de Lucifer. Quem não raciocina o tom das palavras confunde luz e fé com Lucifer. Luz e fé se atribui a Jesus Cristo e Lucifer se atribui a Satanás pelos religiosos da terra. Isso é o que professa a doutrina das religiões da terra, que Lucifer é Satanás. Me chamaram de anticristo nos comentários, disseram tudo o que os seus corações pediu para dizer com o atalaia de Deus, ou contra o atalaia de Deus. Deus abra os vossos corações para que a luz e a fé faça morada em vossos corações e vocês vejam que Jesus Cristo é a luz e a fé. Jesus Cristo disse: aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, e viremos a ele e faremos nele morada. João 14, 21 a 26. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. João 8 e 12. A luz veio ao mundo, mas os religiosos amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Jesus Cristo disse que os povos vão ser condenados porque não crê que Ele é a luz e a fé. João 3, 16 a 21. Vamos terminar a segunda parte da nossa mensagem. Luz e fé é Jesus Cristo e não é Satanás. Quem não entendeu a mensagem, ou seja, a segunda parte desta mensagem, deixe a luz e a fé entrar no seu coração para entender
que em todas as Escrituras, luz se refere a Deus, nosso Pai, e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, muitos religiosos dizem que quem professa que luz e fé é Jesus Cristo é doutrina da Igreja Católica Romana. Os irmãos estão equivocados. Essa doutrina que luz e fé é Jesus Cristo é a doutrina das Escrituras Sagradas, não é doutrina da Igreja Católica Romana. Não confunda luz e fé com Lucifer. Nem na primeira parte, nem na segunda parte, os irmãos ouviram o Atalaia de Deus dizer que Lucifer é Jesus Cristo. Vou pronunciar os dois nomes, luz e fé, e Lucifer. Vou assoletrar as letras, letra por letra, para vocês entenderem. Vou assoletrar luz e fé. L-U-Z-I-F-E. Vou assoletrar Lucifer. L-U-C-I-F-E-R. Lucifer se escreve com 7 letras. E luz e fé se escreve com 6 letras. Deu para os nossos ouvintes entender que o Atalaia de Deus não é um dos anticristos aqui na Terra. Não tenha dúvidas. Quem discordar com o Atalaia de Deus está discordando com as Escrituras Sagradas. Irmãos e ouvintes, se vocês têm conhecimento das Escrituras Sagradas, me dê um versículo das Escrituras que esteja escrito que o nome de Satanás, antes da sua rebelação no céu, contra Deus nos céus, o seu nome era Lucifer. Me dê um versículo de Gênesis ao Apocalipse, aonde está escrito que Lucifer era um anjo de luz nos céus. Se você me mostrar nas Escrituras do Gênesis ao Apocalipse um versículo dizendo que Lucifer era um anjo de luz nos céus, eu fecho o meu canal. Mas não me venham com interpretação falsa em Isaías 14 e Ezequiel 18, porque todos os religiosos interpretam a lamentação contra o rei de Tiro com o anjo de luz que eles chamam de Lucifer. Não existe nas Escrituras este anjo de luz chamado Lucifer, e nem anjo de luz nos céus. Deus é a própria luz do céu. Deus não precisava de anjo de luz no céu para clarear o céu, porque Ele é a própria luz, porque Deus é a luz dos céus. Apocalipse 21, 22 a 27, Apocalipse 22, 3 a 7. Irmãos, todos os anjos de Deus vivem na luz de Deus nos céus. Nos céus não existe anjo de luz, como pensam os religiosos da terra. Irmãos, quem foi o mentor desta ideia que Deus criou um anjo de luz nos céus e deu o seu nome de Lucifer? Deve ter sido os sábios entendidos que Jesus Cristo disse que Deus tinha ocultado os segredos dos céus para os tais, sábios e entendidos, mas tinha revelado os segredos dos céus para os pequeninos, porque assim foi do agrado de Deus, do nosso Pai Celestial. Mateus 11, 25 a 30. Quanto mais os sábios entendidos deste mundo se aprofundam na ciência do mundo, mais se distanciam de Deus. Irmãos, vamos encerrar nossa mensagem da segunda parte, luz e fé é Jesus Cristo e não Satanás. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Este é o Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Somos seguidores da luz e da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 19 a 21, João 17, versículo 3, Apocalipse 22, 16, Isaías 44, 26. Diz Deus para os ouvintes da nossa mensagem: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Eu, Jesus Cristo, eu sou a luz e a fé.
Enviei o meu atalaia para testificar estas coisas em favor das religiões da terra, antes de tocar a última trombeta. É o conselho de Deus, dado pela boca do seu atalaia. Deus em Cristo esteja louvado. Amém. Então, esta é a mensagem. Luz e fé é Jesus Cristo e não Satanás. Que Deus abençoe toda a irmandade e que dê entendimento que este atalaia de Deus está avisando para os irmãos. Estamos tocando a buzina e avisando, irmãos, Jesus Cristo está às portas. E Ele quer encontrar um povo seu zeloso de boas obras, crendo que Jesus Cristo é a luz e a fé. Então, vamos terminar nossa mensagem, abençoando cada irmão, perdoando cada irmão que muitas vezes se debocham nos comentários, mas que Deus tenha misericórdia de cada irmão que vão debochar também em comentários nesta segunda parte. Irmãos, abram os ouvidos, abram a mente para entender os pronunciamentos de palavras. Quando a gente pronunciar uma palavra, luz e fé é uma palavra e Lucifer é outra, qual nem existe na Bíblia essa palavra, Lucifer. Luz e fé é bíblico, mas luz e fé é bíblico, mas Lucifer não tem na Bíblia. Então este é o conselho da palavra. Deus em que seja louvado.